Tá gravando. Começar da comecinho aqui. Não, vamos começar com a leitura de novo. Pode ser? Tá. Então vamos lá. Vamos agora passo a passo. Tá bom? Tá. A criatividade não existe para resolver problemas. Repito, eu acho que ele já erra nesse enunciadozinho aqui. Por quê? Porque a criatividade só existe para resolver problemas, mesmo que seja um problema irrelevante e individual. Não é? Quer dizer, eu quero um ovo frito de determinada maneira, gema dura ou gema mole? Não é? Eu preciso pensar o prato que eu quero para satisfazer a minha necessidade, o meu desejo, o meu anseio. Mas isso não é criatividade. É claro que é criatividade. Ou você acha que o cara que inventou o ovo pochê não foi criativo na hora de fazer aquele ovo? Entende? São maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Eu preciso de um ovo cozido. Ele pode ser cozido na casca, ele pode ser frito, ele pode ser pochê. São as diferentes maneiras que foram inventadas ao longo do tempo para satisfazer diferentes necessidades. Ok? Agora, em se falando, às vezes a necessidade é puramente individual e, como eu já disse, é colocar para fora uma angústia individual, uma angústia própria. O que a Quinta Sinfonia ela resolveu por si mesma? Então vamos lá, Quinta Sinfonia. Primeira coisa, né? Eu não conheço, mas é provável que o Beethoven estava com uma angústia dentro do peito dele. Não é que eu vou precisar dela. Não, tudo bem, mas eu vou acompanhar. A Quinta Sinfonia, eu não sei a angústia que ele estava fazendo, ou qual era a condição, não é? Às vezes ele estava querendo impressionar um nobre da época, não é? E aí ou ele queria transmitir às pessoas um sentimento de coragem, eu não sei, não é? Qual era a angústia dele. Mas eu sei o seguinte, muitos artistas enlouquecem por não dar vazão à angústia que a sua arte permitiria que ele fizesse. Tá? Então, A grande maioria das criações do ser humano não nasceu para resolver contrariedades ou dificuldades, entre outras razões, porque grande parte delas é artística. Então, aqui você está dizendo que toda arte ela nasce para resolver uma contrariedade ou dificuldade do próprio artista, mesmo que ela em si não seja para resolver um problema prático. Exato. Quando você pensa nisso, é que a gente sempre pensa em termos práticos, né? Então tá, eu preciso tirar o pó do líquido, como é que eu faço? Aí eu crio o coador, tá, isso tem um uso prático na hora. Uma criação artística raramente tem um resultado prático imediato. Raramente. Mas às vezes tem. Um exemplo, não é? Então eu vou falar de Emily Dickinson. Emily Dickinson, que escreveu lá os seus 1800 poemas e nunca os publicou. Porque ela queria o quê? Ela queria tirar do peito dela a angústia dela. Mas aí um rapaz apaixonado pega um poema da Emily Dickinson e manda para a moça que é o objeto do seu amor e ela se derrete toda. Pronto, ele acabou de criar uma utilidade prática para o poema da Emily Dickinson, resolvendo dois problemas, o dela e o dele. Por quê? Porque a criação artística, ela nunca se completa a não ser no olho de quem a vê, ou no ouvido de quem a ouve, ou na voz de quem a lê. Não é? Sempre vai ser assim. Você tem a intenção do autor e a intenção do espectador. Sempre vai ser assim. Que podem ser diametralmente diferentes, mas a obra de arte é suficientemente ampla para resolver os dois. Ou seja, nem a Quinta Sinfonia, nem o Nascimento de Vênus, nem Hamlet resolvem nada por si sós. Aqui ele está falando de resolver problema prático, né? Pois é resolver problema prático. Mas ele resolve outros problemas. Claro que resolve. Inclusive alguns práticos. Pensa, uma pessoa que está desanimada e acorda com o som da Quinta Sinfonia tocado lá no aparelho que ele programou como despertador de manhã. Pensa aí. O cara vai acordar, opa, energizado. Não, e a própria
história de Hamlet é uma história que traz... Ou vai acordar nervoso também. É. Ou vai acordar nervoso. E o Hamlet, ele traz uma lição moral, né? Ele traz várias lições morais. O Hamlet é uma daquelas obras que desafia a pessoa a vencer o próprio ímpeto destrutivo natural. Não é? O ímpeto de vingança. Porque você vê projetado ali todas os seus desafios, que você ia, o teu homem natural ia querer ir lá e destruir alguém. Quando você vê isso contado, então você é capaz de ver a sua angústia projetada fora de você. E agora você é capaz de olhar para a própria angústia e para a própria reação natural de forma isenta, porque ela não é a tua, é a dele. E você olha para ela e diz, nossa, mas isso não seria bom fazer. Isso pode E ser isso usado não é prático? também, isso daí, essa criatividade pode ser usada para controlar o pensamento das pessoas? Mas da sociedade? sem nenhuma dúvida. Para exercer controle sobre a sociedade? Sem nenhuma dúvida Um pode. exemplo. Hitler fez isso de maneira criatividade. exemplar. Rock and roll. Como assim rock and roll? Pois, o rock and roll foi uma das grandes ferramentas utilizadas pelo nazismo para suscitar a violência no seu Rock and povo. roll? É. Já existia rock and roll na época do nazismo? Pois é, o rock and roll, a música do rock nasceu exatamente naqueles momentos. Não com o nome rock, né? Mas se você depois vai lá estudar a música que ele utilizava, e você vai encontrar as raízes do rock ali. Ô, mãe, Porque você é deu uma comida música- pros peixinhos? Porque é uma música que incentiva o sentimento violento. Não é? Só para que se saiba, com diferença de uma semana, a Sinfônica de Nova York fez uma apresentação no Central Park. Mais de 20 anos atrás isso. Numa semana fez uma apresentação onde tinha, sei lá, 40, 50 mil pessoas assistindo. Na semana seguinte teve um show de rock lá, que tinha umas 10, 12 mil pessoas assistindo. Na semana da Sinfônica, nada aconteceu. Tranquilo. Aliás, quando terminou o evento, o parque estava limpo. Na semana do rock, embora além do parque que está imundo, houveram acho que 8 mortes durante o show. Então esse é o espírito, ou seja, tem mais. Você pode facilmente impingir o medo na população, usando o quê? Mensagens criativas. Lembra que você pode ser criativo não apenas de forma artística, mas, por exemplo, você pode ser criativo pela repetição. Você dá a mesma mensagem repetida centenas de vezes de formas muito diferentes. A mesma mensagem. Pronto. Você está plantando o medo nas pessoas. E aí você diz, repetidamente também, a única saída é essa, a única saída é essa. Daqui a pouco você tem a multidão toda indo para aquela saída. Por outro lado, grande parte das genialidades que não são artísticas, seja a penicilina, o velcro ou a própria descoberta da América, tampouco pretendia solucionar algum problema, mas surgiu por acaso. Pois é, tá aí. Embora o surgimento tenha sido... Por acaso, era para resolver um problema. A penicilina, o velcro, a própria descoberta da América foi para achar uma nova rota. Então, mas vamos entender aqui, ó. Vamos falar aí da penicilina e do velcro. Eu vou começar pelo mais simples, o velcro. Ok? O velcro surgiu como? O cara andou pelo mato, saiu cheio de picão lá, preso na calça dele. Ele pega aquilo e vê que aquilo formava um gancho. Aí ele pensou, epa, peraí. E aí ele, vendo aquilo, ele pensou, nossa, eu tenho este problema que isso aqui pode resolver. Lembra? Eu acho que foi o... eu vou me lembrar o nome dele daqui a pouco. Ele é um pensador, se eu não me engano, argentino. Ele falou uma coisa que eu gosto muito de citar, não é? Que todas as coisas carregam em si um segredo que só vai se revelar àqueles que estiverem procurando.
Então, por exemplo, quando ele viu aquele gancho do picão preso no tecido, ele imediatamente pensou no zíper ou no botão, ou seja lá em qual for o problema que ele tinha para resolver, ele disse, isso pode resolver aquele problema. A descoberta foi acidental, mas o desenvolvimento da solução e a aplicação foi proposital para resolver um problema. Então dizer que a criatividade não é feita para resolver um problema não é de todo correto. O mesmo com a penicilina. Veja, quando o fungo do pão, da onde surgiu a penicilina, matou as bactérias, uma pessoa desavisada que não estivesse procurando teria simplesmente reclamado do fato de haver perdido uma amostra de bactérias e jogado tudo no lixo. Mas ele, né, foi o Fleming, Alexandre Fleming, que estava procurando uma solução, enxergou naquele acidente uma tremenda possibilidade. Muitas outras invenções também não procuravam resolver nenhum problema, porque um problema é apenas algo que dificulta a obtenção de uma meta ou causa um dano. Ele não cita nenhum caso aí, né? Muitas Não, invenções. como por exemplo, a corrupção, as doenças, a corrupção, a desigualdade ou as guerras. Ele usa isso como exemplo de invenção? Repete o texto. Muitas outras invenções também não procuravam resolver nenhum problema, porque um problema é apenas algo que dificulta a obtenção de uma meta ou causa um dano, como por exemplo as doenças, a corrupção, a desigualdade ou as guerras. Ok, tá. Ele está citando aí um exemplo de problema, né? Mas vamos lá então. Onde eu acho que ele fala até na análise dele aí, tá bom? Primeiro, a corrupção é um assunto de criatividade direta. A própria corrupção é um uso criativo, mau uso criativo para resolver um problema. Ou a pessoa quer poder ou ela quer autoridade. Ao invés de usar caminhos éticos, morais e honestos, ela opta pelo caminho da corrupção. Mas é um uso criativo também. Não é mau uso, mas criativo de resolver um problema. Mas, quando você pensa em invenções, bom, aí é a coisa mais grave. Porque invenção sempre é feita para resolver um problema. Eu não consigo pensar em uma invenção que não foi feita para isso. Por exemplo, não é? Quem inventou lá o escorredor de macarrão? Uma invenção. O clips. Inventou porque queria prender temporariamente folhas de papel. Que foi uma invenção diferente do grampo. Tem alguma invenção que não procurou resolver nenhum problema? Eu não sei nem por que alguém inventaria uma coisa assim. Não sei. O cara fala, não, mas o perfume, bom, é para eliminar o mau cheiro. Eu não sei. Eu não estou vendo uma coisa porque o problema é apenas algo que dificulta a obtenção de uma meta ou causa um dano. Um problema é algum desafio, é alguma coisa que de fato ou te impede, um obstáculo, seja lá o que for. E aí você inventa algo para ultrapassar isso, vai. Agora, ele está dizendo que tem invenção que não é feita para resolver um problema. Eu precisaria que ele me desse um pouco de exemplo, porque eu não tenho a menor ideia. Não ter um forno de micro-ondas, carecer de uma fotocopiadora ou viver-se no telefone celular, não podem ser considerados em si mesmos problemas. Verdade, não é em si mesmo um problema, claro que não. Por exemplo, né, a invenção do forno de micro-ondas é um caso típico. Como é que ela nasceu? O sujeito estava fazendo manutenção numa antena de rádio. E o chocolate derreteu no bolso dele. Ele, peraí, como assim? Lá pela terceira vez que isso aconteceu, ele percebeu que era a onda de rádio que estava derretendo. O que ele fez? E foi tão rápido, eram alguns segundos. Ele pensou, peraí, eu posso cozinhar muito mais rápido desse jeito. O que ele fez? Ele isolou a onda de rádio, colocou lá na cozinha e agora você é capaz de cozinhar um prato em 3 minutos. Então ele resolveu um problema ou não? Não ter micro-ondas não é um problema, porque você pode cozinhar no fogão. Exatamente. Mas ter micro-ondas resolve o problema de que você pode cozinhar mais rápido.
Só porque talvez esse não seja o seu problema, não quer dizer que não seja um problema. A grande vantagem de não ver a criatividade apenas como uma habilidade que resolve o problema é que amplia a visão e permite especular sobre seus outros semblantes. É que eu não... não, só antes deixa eu disso. ler ele inteiro, porque... Não, é que eu acho o seguinte, eu só acho que o problema dele foi de semântica. Porque eu repito, não é uma questão de resolver problema, é uma questão de ter um resultado prático. É aí onde eu acho que mora a diferença. Mas lê o resto. Não, agora vai... É impressionante como entre os milhões de estímulos que recebe diariamente, o cérebro é capaz de identificar quando algo sai do normal, por um mínimo que seja. Uma torneira com menos fluxo do que o normal, uma pessoa que se penteia de maneira distinta ou um ruído diferente em um automóvel. É provável que desde a origem dos tempos o ser humano tenha aprendido a priorizar os fenômenos que saíam de sua previsão, porque a essas distorções um perigo podia estar assimilado. Ok, dá uma parada aí. Portanto, mesmo que seja só essa percepção estranha, há um propósito claro sendo associado a elas. Nesse caso aí, do exemplo dele, segurança. Ou seja, eu ouço um ruído estranho no meu motor, pode ser que o meu motor esteja com um problema. Um cheiro desagradável. Então pode estar, eu estou sentindo um cheirinho de queimado, pode estar queimando meu bolo. Então, mas aí eu tenho um propósito, evitar um problema. Mas continua lendo. É provável que desde a origem dos tempos o ser humano tenha aprendido a priorizar os fenômenos que saíam de sua previsão, porque a essas distorções um perigo podia estar assimilado. Por exemplo, um alimento com odor desagradável, um rio com mais vazão do que o normal, um animal agressivo em excesso. E é igualmente provável que desde tempos imemoriais os seres humanos tenham aprendido a usar esse fenômeno de forma inversa, ou seja, provocando eles mesmos alterações para chamar a atenção dos outros. Talvez estes tenham sido os primeiros atos da criatividade humana, maneiras surpreendentes de agir, roupas chamativas, inclusive sons peculiares, que instantaneamente faziam voltar os olhares daqueles que estavam ao redor dos primeiros criativos. Os benefícios dessa maneira de agir são óbvios, porque pode capturar a atenção de alguém, porque capturar a atenção de alguém costuma ser a antessala de uma interação proveitosa. Assim, aqueles que chamavam mais atenção certamente poderiam ter mais opções para se reproduzir, mais capacidade de influenciar ou mais possibilidades de intercambiar suas mercadorias. Mas de novo a gente volta para a antítese do que ele falou no começo. Ele tá Não é? como é que fala? Se contradizendo aí. Contradizendo, Não, né? eu me lembro quando criança, você vai lembrar disso também, a gente lá na capela e o sujeito do que vendia biju chegava com aquela madeira, com metal, batendo, lembra disso? Né? Fazia aquele barulho, não importa onde a gente estivesse, a gente corria lá para cima porque sabia que o cara do biju estava chegando. Não era assim? Por quê? Porque a gente associou aquele som ao biju. Eu me lembro do sujeito que carregava um apito que parecia a flauta de pano, e ele fazia... Era o cara da faca. Era o amolador de faca. Então você ouvia o ruído, aquele ruído, você sabia que o amolador de faca estava passando na rua. Então esses ruídos estranhos que saíam da rotina diária atraíam a atenção para alguém oferecer o seu produto. Então, de novo, é a criatividade sendo utilizada para um efeito prático nesse caso. Para resolver um problema, né? Exatamente. Dele, que era o de vender a mercadoria. E nosso, que era amolar a faca ou comer o negócio. Ué. Ele estava resolvendo dois problemas. Se ele não resolver o meu problema, ele pode... Quantas vezes o cara que amolava a faca passava na rua e eu não dava a mínima? Aliás, eu mesmo nunca usei os serviços dele, né? Mas quem precisava, usava. Por que ele está dizendo? A grande vantagem de não ver a criatividade apenas como uma habilidade que resolve um problema é que amplia a visão e permite especular sobre seus outros semblantes. Então, é o que ele está dizendo isso porque ele acha que quando você pensa em criatividade apenas como uma forma de resolver problema, você enquadra, limita a criatividade dentro desse espectro de problemas.
Agora, quando você pensa em problemas como qualquer nível de angústia, de necessidade, Com uma coisa maior do que uma coisa maior do que um problema prático, né? prático. É o sujeito que se acha feio para se apresentar para a mulher que ele ama. E aí o que ele faz? De um jeito diferente. Ou ele vai pegar poemas muito bonitos e falar para ela, para ver se ela vai mandar para ela, para ver se ela se apaixona por ele. Lembra? Cyrano de Bergerac. Então você acha que se a gente considerar que a criatividade não existe só para resolver problemas, a gente não está limitando a criatividade? Eu acho que não. Mesmo que, repito, mesmo que o problema seja irrelevante, inconsciente e individual. Veja, você não vai fazer algo que não seja para resolver esse problema. Pensa no artista, como é que eu vou explicar? Ou seja, para você alcançar o seu propósito, você usa qualquer artifício criativo. Eventualmente, não é? Se você não tem já uma solução, você inventa uma. Sempre vai ser assim, esse é o espírito humano. Sem um propósito não existe criatividade. Pra quê? Pra que você faz uma música? Ou seja, sem um propósito ou sem um problema, você não usa criatividade. Então não, mas esse é o ponto. Qual a diferença entre propósito e problema? O problema é algo que precisa de uma solução. O propósito é algo que você quer atingir. E um propósito não é necessariamente um problema? Um problema não resolver um Não, problema. vamos lá, olha. Eu quero ir daqui para Campinas. Esse é o meu problema hoje. Tenho que ir para Campinas. Ou o seu propósito. É o meu propósito, mas é o meu problema. 2 mais 2 é 4. Esse é o meu problema. É o problema que se apresenta para mim. É que a palavra, nós estamos agora no campo da semântica, né? Se ele fala em problema apenas como desafios, como obstáculos a serem vencidos, tudo bem, mas não. Problema pode ser muito mais do que isso. Pode ser, a questão pode ser mais ampla, a questão do problema, né? O que é um problema? É qualquer desafio que surgiu na tua frente. Porque eu posso ir para Campinas por vários caminhos, de várias maneiras. Ok? Então, o problema não é ir, não é o objetivo, é como eu vou até lá. Esse é o problema. Tá. E é aí que a criatividade aparece. Sem esse problema não tem criatividade. Vamos imaginar, pobre de marré, não tem um centavo. Como é que eu vou para Campinas? Tenho que ir. Pedindo carona. Posso pedir carona. É uma saída. Não é? Posso... Ela é criativa? Ué, se ela resolve o problema, ela é. Como eu vou pedir carona? Entro na internet e tem alguém indo para Campinas. Aí você cria um site. Aí você fala, puxa, blá, 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 eu posso criar um site para pessoas que querem carona. Nossa, agora eu não só resolvi o meu problema, como vou resolver de um monte de gente que está precisando viajar. E o teu problema é financeiro, né? Ok? Aí você pensa, não, mas eu também posso ir de outras maneiras. Eu posso ir de bicicleta para Campinas. Nossa, vai demorar. Bom, mas é uma forma de ir para lá. Os limites de como eu vou são os limites da minha criatividade para ir. Tá certo? Mas, repito, quando eu falo o propósito, ele impõe determinada sequência de problemas para que você o alcance. E aí, você tem que usar a criatividade para resolvê-los. A sua ou dos outros. A descoberta da penicilina, ela foi por acaso, mas a solução do problema foi criativa. Porque ele nunca pensou que o bolor fosse matar a bactéria. Ele nunca imaginou isso. Mas ele viu que isso acontecia. E onde que estava a criatividade dele aí? Em conectar as duas coisas. Você entende isso? Estava em conectar as duas coisas. Se eu te pedisse para misturar óleo na água, como você faria?
Eu colocaria algum outro elemento que... Por exemplo? Eu colocaria mostarda. Mostarda? É, a mostarda ela junta o óleo e a água. Tá bom, você tá falando. Então é isso aí. Se você pusesse uma gota de detergente, mistura óleo com água. Pronto. Mas você precisa ter sabido ou visto isso. E aí você junta as coisas. Você entende? O que ele fez foi isso. Ele pegou um problema que ele tinha e uma informação que ele acabou de obter e falou, epa, Eureka. ou engraçado. Não era bem eureka, né? Porque não era isso que ele estava procurando. Então ele, nossa, que estranho isso aqui. E Entendeu? o para-raio. A invenção. O para-raio As foi mais invenções, acidental elas são, ainda. as invenções são criativas. Mas é que aí não é uma invenção. Nesse caso do para-raio, assim como da penicilina, é uma descoberta. A invenção é o uso dessa descoberta. E Você onde entende? está a criatividade nessa descoberta? Não, está no uso da descoberta, não na descoberta em si. Você entende? Você descobre que determinada planta faz um chá fantástico. E mais ainda, que esse chá te acalma. Aí você usa o chá para se acalmar, para dormir melhor. A criatividade está no uso da descoberta e não nela própria. Entende? Tratar também toda a descoberta como criatividade não é bem correto, né? Vamos combinar que Colombo não foi criativo por ter descoberto a América. Exatamente. Não teve criatividade nenhuma no ato. Ele só olhou e falou terra à vista, chegou lá e não tinha lá um bando de índio morando lá e era tudo que ele sabia. Criatividade nenhuma nisso. Uhum. Entendeu? Talvez teve a criatividade na hora de tentar mudar de rota. Vamos por aqui ao invés de ir por ali. Mas a descoberta em si não é criativa. Quer dizer, eu vou dar aqui um exemplo, tá bom? Gema de ovo, né? É muito difícil você tirar a gema de ovo de um lugar depois que ela seca. Você tem algum uso prático para isso? Para essa informação que eu acabei de te dar? Quando ela seca numa roupa. Mas qual é o uso prático para usar? Não, eu estou falando de você usar o fato de que a gema, quando seca, Não fica tem. fria. Não tem uso prático para isso, né? Não tem. Não tem, né? Tem. Você pega essa gema, aí você tira a pele dela, deixa só o líquido, tá legal? Dilui um pouquinho de água, põe pigmento nela, e aí você pinta um quadro. E ela é uma tinta que dura séculos. Alguns dos quadros mais famosos que você conhece são pintados com gema de ovo. Triste, né? Ele descobriu isso ou Então, ele foi criativo? Então, alguém descobriu que a gema de ovo tinha essa capacidade. E aí, ao misturar com o pigmento e colocar na tela, foi um uso criativo dessa descoberta. Então, a criatividade, ela tinha o propósito de fixar o pigmento na tela. A descoberta não foi criativa, ela só surgiu. Mas, se você Como a visse... descoberta da penicilina. Se você visse a gema do também ovo... não foi criativa, se mas você- o uso dela como remédio foi criativo. Então, mas se você usa visse a gema do ovo secar no pano de prato, você ia tentar lavar e se não desse, ia jogar fora o pano. Dizer, tá vendo? Não, estragou o pano. Mas um artista olhou e disse, nossa, eu posso fazer tinta com isso aqui. Pronto. Tem um nome. Eu estou com encáustica na cabeça, mas não é encáustica, essas são as... eu não lembro agora. Mas tem um nome essa tinta, é a tinta... O guache, tem o guache, a têmpera. Têmpera. É a têmpera. A têmpera é uma feita tinta feita com gema de ovo. Seco. Seco. Seco não, né? Porque quando você prepara a tinta, ele não está seco, ele vai secar no quadro. Percebeu? Então a descoberta não tem intenção, mas o uso criativo dela tem. Interessante. Isso muda tudo do que ele está Muda falando. tudo, é. Mas você percebe que é uma questão semântica, né? O ensaísta inglês William Hazlitt dizia que o gênio age inconscientemente e
que aqueles que produziram conhecimento imortal o fizeram sem saber como ou porquê. Nessa perspectiva, é possível que a capacidade de criar seja algo congenitamente impresso na natureza do ser humano, talvez porque seu papel exceda o benefício meramente individual. Tá, isso aí carrega parte da verdade, não toda ela. Eu vou explicar. Porque quando a gente está falando de alguém que cria algo que que influencia toda a humanidade, né? Qual foi o termo que ele usa no começo do texto? O gênio age inconscientemente e que aqueles que produziram conhecimento imortal o fizeram sem saber como ou porquê. Perfeito. Veja bem, vamos lá. Primeiro, provavelmente o cara que fez algo que é universal Imortal. e é imortal, ele atendeu às necessidades físicas, práticas ou emocionais de uma multidão. Ok? E ele sem saber como. Ele sabia, porque nesse caso, provavelmente ele era parte desse mercado, desse grupo de pessoas. Você entende? Eu vou dar aqui um exemplo. Não é? Pensa numa música que seja assim, universal, que seja, você fala, uau, essa música pega. Essa música quem ouve gosta. Eu acho que qualquer música do Mozart, por exemplo. Eu não precisa ser um clássico, né? Pensa numa música que, uau, né? E que você lembra por anos. E que as pessoas que ouvem cantam por anos. Por que elas fazem isso? Moon River. Porque aquela música falou para a alma delas. Falou para elas. E quando você fala para um grupo muito grande de pessoas, pronto. É uma obra que fica imortal. E você não sabe por que nem como. Claro que você sabe. Porque você resolveu uma angústia da tua alma. Entende isso? Talvez ele não sabia que aquilo ia tomar a proporção que tomou. Ele talvez não tivesse esse propósito. Mas ele tinha um propósito. Tá, então é por isso que a capacidade de criar seja algo que foi impresso da natureza humana e ela foi colocada lá para exceder esse papel, esse benefício do indivíduo. Então, aí nós temos duas coisas envolvidas, né? A primeira e aí tem que ficar claro aqui, que esse é um assunto difícil de você falar em termos acadêmicos, né? Mas vai lá, tá assim? Congenitamente. Está na natureza humana a criatividade. Nos seus mais diversos níveis e propósitos e assuntos. Está na natureza humana. Nós, seres humanos, somos essencialmente criativos. Não é? Essencialmente criativos. Porque precisamos sobreviver? Para sobreviver, para se alegrar, para se divertir, Para ser feliz? Para ser feliz, para tudo. Se você tirar a criatividade total de uma pessoa, ou se você tirar ou a capacidade, ou a habilidade, ou a... Como é que eu ia dizer? Eu vou usar uma palavra que é difícil, eu não estou encontrando outra, mas a autorização, a permissão para exercer sua criatividade, você mata o ser humano. Você mata o espírito humano. Não existe isso, né? Mesmo nas pessoas menos criativas? É que essa pessoa não existe. Porque quando você fala em pessoas menos criativas, você provavelmente está falando uma de duas coisas. Ou do cientista ou do artista. Mas não existe essa pessoa menos criativa. Existem pessoas menos artísticas e menos científicas. Mas a criatividade está presente o tempo todo em tudo que é lugar. É a pessoa que entorta o araminho, põe a linha para passar ele ali no negocinho. Não tem nada de artístico nem de científico. Entende? Tem a ver só com resolver um problema que surgiu para ela na hora. Sabe assim? Ela tá andando e aí carregando o bolo, ela tropeça, o bolo dá uma desmanchada. E agora? Ela usa da criatividade dela para tentar pôr o bolo no lugar. E ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem. Isso é menos criativo do que compor uma sinfonia?
Não, porque a criatividade que foi exigida dela naquele momento. Entende? É pouco criativo alguém que pega o telefone, faz uma ligação e vende um produto com as palavras. Olha, não é pouco criativo. Alguém pensa no seguinte. Diferente, por exemplo. Eu vou usar um exemplo prático aqui que eu acabei de usar, inclusive, com uma outra pessoa. Davi, eu não sei o sobrenome dele, não sei se é Miranda, não sei o sobrenome, da banca do Davi, lá no Rio de Janeiro. Esse cara, e olha o que aconteceu com ele. Eu vou contar porque você vai entender um senso bem criativo. Ele saiu, a esposa dele estava internada no hospital, tinha feito 2 cirurgias e estava mal. Só que os médicos falaram que era melhor ele ir para casa, porque ela já tinha pegado infecção no hospital e estava perigoso ficar lá. E deram para ele uma receita, eu não vou lembrar o valor direito, mas era alguma coisa como R$200 o que ele ia gastar de remédios, incluindo 2 ou 3 antibióticos, que se ela não tomasse, segundo o médico, ela ia morrer. E ele, R$200, ele morava numa favela, ele não tinha R$200. Na verdade, ele teve que dar um jeito de juntar alguma coisa para levá-la para casa. Deixou a mulher em casa e saiu para comprar o remédio. Só que ele não tinha um centavo. O que ele pensou fazer? Bom, agora ele começou a usar a criatividade. O que eu vou fazer? Vou pedir dinheiro emprestado. Foi o limite da criatividade dele naquele momento. E aí o que ele fez? Foi procurar os amigos e saiu. Contando para todo mundo a história triste que precisava de R$200. Ele não conseguiu, mas um amigo falou, olha, eu tenho 100. Ele falou, bom, melhor que nada, né? E aí ele vai para frente da farmácia. Quando ele chega na frente da farmácia, estava prestes a comprar, ele pensa, mas olha, se eu comprar, eu não vou ter todo o tratamento dela, ou seja, ela não vai conseguir tomar tudo e vai morrer. 2, eu vou estar devendo o meu amigo e ainda não vou ter dinheiro nenhum para poder pagá-lo. Surgiu agora um segundo problema, não é só a esposa, né? Agora era o amigo para quem ele devia também. Olha que coisa, né? E segundo a história contada por ele, ele ficou uns 15 a 20 minutos ali, olhando em volta, na frente da farmácia, pensando como eu posso resolver isso. Quando então ele olha para um dos lados e vê uma loja de doce, essas que vendem doce em atacado. Ele não teve dúvida. Ele foi até aquela loja e gastou R$100 ali. Ele pegou R$100 e comprou em doce e em embalagem, aquele saquinho. E aí ele colocou os doces dentro dos saquinhos, fechou e saiu na rua vendendo. No final daquele dia ele tinha R$300 no bolso. O que ele fez? Ele comprou remédio para a esposa, levou para casa porque ela precisava tomar. Saiu no dia seguinte com os R$100 no bolso. Para onde você acha que ele foi? Para a mesma loja de doce. Comprou os mesmos doces, as mesmas embalagens, dividiu e vendeu de novo. Terminou o dia com outros R$300. Voltou para casa e pagou os R$100 do amigo dele. Só que agora ele tinha R$200 no bolso. E ele repetiu esse ciclo várias vezes e hoje ele é um milionário. Ok? Ele teve criatividade para resolver o problema dele? Claro. Foi artística? Foi científica? Não, mas foi criativo. Mas foi criativo. Ele pensou, peraí, eu posso vender, pronto, ele criou uma solução para o problema dele. Então, quando você pensa assim, quando você pensa nisso que ele disse, como está escrito aí no texto? Agora eu já não sei. Tá bom. O gênio age inconscientemente que aqueles que produziram conhecimento mortal fizeram sem saber como ou porquê. Continua. Nessa perspectiva, é possível que a capacidade de criar seja algo congenitamente impresso na natureza do ser humano, talvez porque seu papel é ser do benefício meramente individual. Continua. Aí ele aqui dos bosquímanos no deserto. Tá, daqui a pouco a gente entra nisso. Mas, então pensa nisso que eu estou dizendo agora. Quando a gente pensa em resolver problemas, ser criativo, normalmente a gente está pensando nesses dois setores, né? O cientista mas não, o cara pode ser criativo em qualquer setor. Olha,
Aí ele fala daquele estudo dos noivos, né? Vestido de verde de noivo e tal. E diz assim, o estudo parece indicar que enfrentar estímulos surpreendentes e imprevistos pode ter um efeito revitalizante na capacidade mental. Outra razão para acreditar que a criatividade é nativamente implantada no ser humano para o avanço de toda a espécie. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que todos os estímulos eles são essenciais para despertar essa criatividade em todo ser humano. É que quando você fala em um estímulo surpreendente, alguma coisa diferente, você